Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Cândido Neto, advogado criminalista, e hoje nós vamos falar sobre um tema que é polêmico por notícia ou por excelência, mas que também exige muito contato, muito conteúdo, muita informação técnica para que não se pratique excessos ou que se fale determinadas inverdades trazidas aí somente pela mídia. Então, nós vamos falar hoje sobre a relação do Supremo Tribunal Federal com os atos do 8 de janeiro e bem como alguns inquéritos que envolvem essa questão, tá? Então, vamos começar. Acho que o pessoal aqui já vai estar entrando. Bom, o que que vocês precisam entender? Vamos por partes. O que que é o Supremo Tribunal Federal? O Supremo, ele é o órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro, tá? Então, o órgão representativo máximo da hierarquia na esfera judiciária é o Supremo. O topo da pirâmide é o Supremo. E por que que é assim? Porque a Constituição de 88, no seu artigo 102, assim determinou. Ponto. A questão do funcionamento do Supremo, das competências, o que que ele faz, o que que ele deveria fazer, o que que ele não deveria fazer, nós vamos analisar alguns pequenos pontos ao longo do vídeo, mas vamos começar desde já falando da questão do que é o Supremo, do que a Constituição fala no seu artigo 102, e vamos falar primeiro sobre a sua finalidade e que por si vai ter um efeito na questão da sua competência, tá? Então, o que que o artigo 102 da CF fala? Lá no artigo, você vai tá escrito a composição, o que é o Supremo, a composição do Supremo e para que que ele serve. Então, de maneira resumida para vocês, o Supremo, por ele ser o guardião, ou por ele ser o órgão representante máximo do Poder Judiciário brasileiro, a função dele é proteger, guardar e aplicar, ou orientar a aplicação, no caso mais direto e objetivo, da Constituição. Tá? O Supremo ele é o guardião, portanto, da Constituição. E o que que significa ser o guardião da Constituição? Ser o guardião da Constituição significa que, em questões que envolvam litígio de matéria jurídica ou questões que necessitem da interpretação constitucional, quem vai ditar o caminho, bater o martelo ou dar a última palavra com relação se é constitucional ou se não é constitucional, vai ser o Supremo, tá? Então, essa é a função originária do Supremo. E falo originária porque ao longo do vídeo nós vamos ver que aconteceram algumas coisas no decurso do tempo que inclusive são objetos de embates e debates, tá ok? Então vamos lá. Nós já sabemos que o Supremo, ele é o órgão máximo representante do poder judiciário brasileiro, e assim o é porque lá na Constituição de 88, no seu artigo 102, está escrito que o órgão é o Supremo e como ele funciona, tá? Então, por uma questão constitucional e força de lei, assim o é. O Supremo não nasceu simplesmente da cabeça dos ministros que decidiram que deve... Não, existe todo um processo constitucional, existe toda uma questão de organização, tá? E do ponto de vista legal, aqui está a nossa base. Vamos ver agora sobre o estrito texto da lei, isso que eu estava ajustando aqui. Qual é a competência do Supremo, pelo menos do ponto de vista constitucional? O que está escrito? Eu vou ler com vocês. Olha só. Com tela compartilhada. Artigo 102, Constituição Federal. Está aqui. Do Supremo Tribunal Federal. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente, ou seja, os casos de competência originária do próprio Supremo, que são ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e ação declaratória de constitucionalidade de ato normativo federal. Ou seja, o Supremo vai dizer, quando houver
uma ADI, se é constitucional ou se não é constitucional, independente da questão ser uma situação envolvendo uma lei, que tenha força de lei, ou um ato normativo, tá? Então, compete ao Supremo bater o martelo nesse assunto. B. Nas infrações penais comum, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso e seus próprios ministros e o procurador-geral da República. Aqui são as pessoas que têm a competência, os agentes que têm a sua competência determinada em função do cargo e quando essa situação vai tramitar no Supremo, tá? As infrações penais comuns nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o artigo disposto 52, membros dos tribunais superiores, dos tribunais de contas da União e chefes de missão diplomática de caráter permanente. Habeas corpus, sendo qualquer pessoa referida nas alíneas anteriores, mandado de segurança, habeas data, contratos do Presidente da República, da mesa da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do PGR e do próprio Supremo. Aqui, evidentemente, eu não vou ler todos, apenas, até porque é um pouco extenso, mas no artigo 102 vai discriminar ali qual é a competência, para que serve o Supremo, no sentido de atuação e função, qual é as ações originárias do Supremo, as pessoas, essa questão de competência, ela começa a ser discutida ou apresentada num primeiro momento aqui, certo? Então, nós já sabemos que para termos segurança nessa situação, vamos olhar aqui o artigo 102. Voltando aqui para o nosso outro assunto. Tá. Então, o Supremo, quando eu precisar entender como é que ele funciona, o que que eu tenho disponível, como é que eu aprendo isso, é só via artigo 102? Não, aí vem a outra questão que é o regimento interno do Supremo, tá? Então, via de regra, o advogado que quer atuar no Supremo ou que tem um processo no Supremo, ele precisa saber decor não só a sua legislação de base, a depender da natureza da questão que ele vai discutir, se é uma questão constitucional, se é uma questão civil, se é uma questão criminal, ele precisa dominar a matéria de base em si, mas a matéria de base não basta, porque a matéria de base diz respeito somente ao mérito. E se nós não nos atentarmos ao rito, ao funcionamento, à exigência específica do Supremo, então o advogado está em desvantagem, ele vai acabar, talvez ele possa perder o processo porque ele não conhece o funcionamento interno do Supremo. E onde é que está isso? Isso começa no regimento interno, tá? Do próprio Supremo. Dentro do regimento interno, vamos ter separado ali os temas, os tópicos, os seus artigos, evidentemente, e uma questão complementar, que são as emendas regimentais, tá? As emendas regimentais, elas são atualizadas a depender do assunto da matéria no curso do tempo, tá? Alterando o texto base originário do regimento interno, ok? Então, esse é o ponto de partida. Artigo 102 da Constituição, Regimento Interno Supremo, emendas regimentais, certo? Esse é o beabá, o arroz com feijão. Menos que isso não dá para sequer pensar em atuação no Supremo. Cândido, qual é o problema dessa estrutura? Qual é a problemática que vai decorrer dessa situação? Veja, quando nós falamos de Supremo, nós estamos falando do ápice, do topo, daquilo que tem de maior representação, aquele que bate o martelo por último, certo? Que vai determinar se é ou se não é. É o Supremo que dita isso. Como regra, essa situação toda deveria ser analisada não de maneira somente positiva, né? No Brasil nós temos essa maldita herança positivista, maldita no sentido de que a pessoa, o cidadão, né? E às vezes o operador do direito, ele só olha o texto da lei enquanto o texto da lei, fechado no texto da lei e dentro daquele universo jurídico, e ele fica limitado a isso, né? E isso não é bom, nem para o operador do direito, nem para a sociedade, nem para a estrutura democrática, tá? Mas essa questão de lado, qual é então a consequência, a problemática dessa situação toda? É que existem termos que são de fundamental importância, que às vezes eles não estão exatamente como num rol taxativo, como nós gostaríamos que estivesse, para ter mais segurança e ficar de mais fácil manejo ou visualização. Por exemplo, a expressão Estado Democrático de Direito e Democracia. Entenda, apesar de existir um consenso mínimo sobre o que é
o que compõe cada uma dessas expressões, né? Se você pegar essa frase ou essa palavra e quebrá-la, o que vai ter dentro dela, você vai encontrar um denominador comum. Mas entenda que é sobre estes princípios, sobre estas questões que a Constituição de 88 foi pensada e feita, né, colocada em cima para que a partir dessas mesmas questões e princípios se positivasse a coisa, se organizasse em forma de processo e estrutura. E essas questões, elas são um pouco delicadas por um aspecto e problemática por outros, tá? Delicadas porque, a depender da expressão, ela pode ser um pouco elástica, e complicadas porque, às vezes, se você não tem, e quando eu falo você, seja tanto o doutrinador, seja o professor ou seja o ministro, é, a formação de base correta, você pode ocorrer ou incorrer, talvez incorrer, em erro de em aplicar aquele conceito ou entender aquele conceito de uma maneira equivocada. E aí você vai ter uma consequência para toda a sociedade, sobretudo para o universo jurídico, tá? Mas por que que eu estou falando isso? E pode parecer num primeiro momento um pouco mais abstrato, porque são esses mesmos princípios e questões que lá na frente vão orientar ou dizer se aquilo é um crime ou não é um crime contra o Estado Democrático de Direito. Aqui eu já estou dando um pequeno spoiler sobre o que nós vamos falar mais para frente, tá? Então, essa é a base legal do ponto de partida da Constituição de 88, do Supremo, que é a Constituição de 88, seu artigo 102. A Constituição, por sua vez, é a positivação dos princípios democráticos ou republicanos. Então, você pega toda essa questão principiológica, positiva isso em forma de texto e aplica, tá? Com palavras bem simples, essa é a ideia da coisa. E a partir dessa organização, dessa estrutura, nós vamos ter ali é, os desdobramentos sociais do Estado Democrático de Direito, os tribunais, os juízes de piso, os magistrados, os advogados, membros do MP. Então, tudo isso decorre do encontro de todas essas informações e princípios. Correto? Beleza. Então, qual é o próximo passo agora que nós vamos entrar direto já no assunto para tratar dessas questões? O famoso evento do 8 de janeiro, ok? O 8 de janeiro, ele tem uma particularidade que ele não começou, do ponto de vista jurídico, na data de 8 de janeiro, ou posterior ao 8 de janeiro, ou um pouco antes do 8 de janeiro. E falo isso por quê? Porque quando nós estudamos, ou nós traçamos uma linha dos inquéritos, você percebe que a coisa começa, pelo menos, salvo engano, acho que é 2016 o primeiro inquérito. E aí você percebe que tudo possui uma espécie de conexão. E daqui a pouco eu vou expor um organograma que eu separei para vocês vão conseguir visualizar isso que eu estou falando. Você percebe que o tribunal, ele possui uma linha que vai costurando os inquéritos a fim de que esses inquéritos não fiquem soltos e ganhem uma imagem, um corpo único, tá? E qual é o problema disso? O problema disso dentre muitos problemas, um deles nem sempre, tecnicamente, essas coisas estão corretas. E aí, por questões outrora de pressões políticas, outrora de política, outrora de negociação com o Senado, com a Câmara, o Congresso, ou outrora ainda por questões legais, o Supremo muda a jurisprudência eventualmente, até a questão do foro de prerrogativa, isso foi mudado, né, no curso de uma ação. Então, perceba, você tem esses agentes que eles existem, eles atuam, eles funcionam de determinada maneira, e se você não estiver atento, a mera técnica, no sentido de você conhecer a sua matéria de base, de você conhecer o seu processo de conhecimento mesmo, de você ter informação, segurança daquilo que é, daquilo que não é, da base constitucional ou do regimento interno, às vezes tudo isso não basta, isso é pouco. E aí vem a pergunta: o que fazer? Como fazer? Quais são para onde eu corro, né? Então vamos lá. Eu vou abrir para vocês aqui um organograma que eu fiz para facilitar a nossa compreensão. Compartilhar. Tá aqui. O que que nós temos aqui? Vou dar o zoom.
Aqui no meio, nós temos o evento do 8 de janeiro, que ficou conhecido como a invasão à sede dos três poderes, tá? Perceba que em volta existe uma pequena teia, que são os inquéritos. Propriamente dito, os inquéritos que possuem relação direta com o evento do 8 de janeiro são os inquéritos 49, 4920, 4921 e 4922. E 4923. O que são esses quatro inquéritos? Eu vou usar a expressão principais apenas porque estão conectados direto ou desdobrados do fato do 8 de janeiro da invasão, tá? Segundo a PGR, existiu uma determinada organização criminosa com determinada finalidade conhecida por todos, organizada, com o fim de derrubar o Estado Democrático de Direito. Tá. Então essa é a ideia geral da denúncia. Depois eu vou compartilhar a denúncia com vocês, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas visualizando essa questão macro, primeiro a Polícia Federal investigou e depois o Ministério Público, através do seu procurador do Paulo Gonet, fizeram a separação em núcleos, tá? Em tese de atuação com funções específicas para derrubar o então regime eleito. E aí ficou separado da seguinte maneira: que o inquérito 4920, portanto, este inquérito aqui, ele é o inquérito do núcleo dos financiadores. O que são, do que compõe esse núcleo, quem está envolvido aqui dentro? Chegou-se à apuração de que, dentro de toda essa estrutura fenotípica, tá, existiam, no mínimo, 4 blocos de atuação, ação e organização para que se tentasse derrubar o sistema democrático com as suas finalidades propriamente ditas na denúncia. Então, qual que era a ideia? Você tinha um primeiro grupo que estava financiando tudo isso, financiamento no sentido pecuniário mesmo, tá? Então, você teriam pessoas realizando doações, empresas realizando doações, você tinha também todo um capital financeiro sendo movido de A para B, e A para B aqui é só o exemplo, tá? São pessoas, agentes, empresas, finalidades. Então você tinha esse recurso financeiro sendo transitado e isso foi mapeado segundo a PGR com este intuito, tá? Então, essas pessoas que estão envolvidas nesse núcleo são as pessoas que financiaram. A maior parte aqui é financiamento financeiro, mas tem também pequenas outras questões, como materiais de apoio, que estão incluídas aqui dentro, mas o principal aqui, o objeto desse inquérito, era identificar quem eram, quais eram as pessoas que financiaram essa ação terrorista, assim chamada pela Procuradoria-Geral da República, tá? Depois, ainda dentro desse mesmo bloco, foi dividido um segundo núcleo, que são o núcleo dos incitadores ou dos autores intelectuais, tá? Quem são essas pessoas dentro desse processo todo? Segundo a PGR, as pessoas que compõem esse núcleo são as pessoas que planejaram, organizaram, contribuíram ou ajudaram ou praticaram qualquer ato de cunho organizacional para que acontecesse o evento do 8 de janeiro, que culminaria naquela situação do quebra-quebra, tá? Então, as pessoas que estão encaixadas dentro deste núcleo são pessoas que foram classificadas e tipificadas, né, dessa maneira, tá? Depois disso, nós tivemos ainda um terceiro núcleo, que são o núcleo dos executores. Então, quem são os executores? Perceba, se você tem um primeiro núcleo que financia, que dá o capital financeiro, um segundo núcleo que organiza, então, aqueles movimentos, protestos, o que ia fazer, quando, onde, por quê, com quem, como. Você tem um terceiro núcleo que são as pessoas, a linha de frente, ou seja, quem praticou aquelas elementares, né? Quem foi para a Praça dos Seis Poderes, quem quebrou, quem invadiu, quem xingou, quem fez o que fez, que está tudo registrado, tá? Então, essas pessoas que estavam, por assim dizer, na linha de frente, foram identificadas e classificadas e encaixadas como pertencentes ao núcleo dos executores, que é o inquérito 4922. E aí, por último, você tem o núcleo das autoridades, tá? Que é composto da seguinte situação, por assim dizer, das autoridades públicas
que falharam no sentido omisso do termo ou que contribuíram no sentido ativo para que isto acontecesse, tá? O evento do 8 de janeiro. E por que essa diferença? Porque no direito penal você tem tanto a ação por. Você tem um crime por ação quanto por omissão, e a depender do comportamento, o agente público tinha o dever jurídico de agir, e foi omisso, ou ele foi omisso podendo agir. Então, todas essas classificações e pessoas, autoridades públicas, foram identificadas, segundo Polícia Federal e PGR, foi ofertada denúncia e agora o processo vai ser instruído, tá? Então, em linhas gerais. O evento do 8 de janeiro está aqui no meio e esses 4 inquéritos estão vinculados a este evento, tá? Se vocês perceberem, eu coloquei mais 2 inquéritos aqui, que são inquéritos de anos anteriores e que, puxando o fio da meada para aquilo que eu falei no começo sobre organização, funcionamento e estruturas reais de meios de ação, ou seja, não é o mero direito positivo só que importa, você vai entender que a linha que costura esses inquéritos ela é muito mais antiga. E aí o tribunal, por meio dos seus inquéritos, busca unificar e dar um corpo só, até com a finalidade de que tudo esteja vinculado ao 8 de janeiro, correto? Então, do ponto de vista organograma, este seria um bom desenho, um bom cenário. Tá, e quais são esses outros 2 inquéritos que são os inquéritos anteriores? Nós temos o inquérito das fake news, que é de 2019, que foi aberto sob a relatoria do ministro Toffoli. Posteriormente, isso foi passado ao ministro Alexandre de Moraes, tá? Então, o que que esse inquérito diz respeito? O que que esse inquérito organiza? Para quê? Por que que nasceu isso? Então, segundo o inquérito das fake news, existia ali influenciadores, empresários e um grupo de pessoas aqui, e quando eu digo aqui é dentro do inquérito, tá? Nominados bolsonaristas que tinham um objetivo comum, que tinham o conluio de difamar notícias sobre o ponto de vista jurídico, e essas notícias tinham como finalidade ou descredibilizar o tribunal ou eram falsas em si mesmo. E aí esse inquérito serviu, ou serve, porque esse inquérito é aberto ainda, para investigar essas questões, se essas notícias eram falsas, se não eram falsas, como essas notícias foram apresentadas. Então, veja, o Supremo está atuando aqui no inquérito que está investigando aquilo que fora chamado de fake news, praticado por um determinado grupo de pessoas, e aqui você tem um primeiro problema. É o problema não só da competência, né? Mas você tem pessoas que são membros do poder público aqui dentro e pessoas que são civis, empresários, e aí todo mundo foi parar dentro do Supremo. Existe uma explicação, segundo o ministro, para isso, mas nós vamos falar disso no segundo momento, ok? E aí, além deste inquérito, nós temos um outro inquérito que é de 2020, do ministro Alexandre de Moraes, que é o das milícias digitais. Qual é o objeto desse inquérito, do que ele está falando, por que é que ele é importante dentro deste contexto do 8 de janeiro? Porque, veja, o inquérito das milícias digitais, ele possui uma denúncia contra si, que é a seguinte particularidade: jornalistas e pessoas do povo, civis ou influenciadores, sobretudo pessoas com influência no mundo digital, estariam através da internet, portanto, o meio aqui seria a rede digital, praticando ações ou ataques à instituição democrática brasileira. Tá? E leia-se instituição democrática brasileira aqui, mais propriamente dito o Supremo. Tá? Então, por conta disso, o Supremo também instaurou um inquérito lá atrás para investigar essa situação. Cândido, você acabou de ler o artigo 102 da CF, que fala da competência, que fala do qual é a função do Supremo, como é que funciona tudo isso, e me parece que essas questões apontadas não estão exatamente ali dentro do 102 ou discriminadas de maneira tão clara. Então aqui começa o problema real ou o ponto de tensão entre o exercício da advocacia, o direito positivo, o Estado Democrático de Direito e essa situação como um todo. Por quê?
Porque veja, é, um princípio que eu apontei num outro vídeo, inclusive, é o Estado sempre defende o Estado. O Estado nunca vai ficar contra o Estado, né? Então, dificilmente nós vamos ver o Estado, por assim dizer, apunhalando o próprio Estado, que o Estado se protege da natureza do Estado, isso, porque o Estado quer ser forte, né? Então, você tem de um lado a estrutura estatal, sobre o aspecto de meios de ação, meios de poder. Você tem e o Estado ainda do ponto de vista desse mesmo lado, do ponto de vista dando amparo sobre aquilo que é legal ou não, e do outro lado você tem o cidadão ou o operador do direito que está exatamente nesse ponto de tensão, tá? O que é, o que não é, se vale, se não vale, por que que lá é e aqui não é. Então perceba, essa relação de tensão, ela é pré-existente, ela é condição sine qua non para o Estado, tá? Se você não tem esse ponto de tensão entre a liberdade individual e a questão coletiva, não dá para falar em Estado, porque uma das leituras, né, uma das faces é justamente esse ponto de tensão, onde, segundo o Estado e os seus teóricos, cada indivíduo vai abrir mão de um pouco da sua liberdade, nós vamos criar um negócio chamado Estado, que é o Leviatã, de Thomas Hobbes, e aí esse Estado vai determinar aquilo que é o bem comum, e aí ele vai espalhar isso ou disponibilizar para toda a sociedade, tá? Então, de maneira teórica abstrata, essa é a ideia. Então, esse ponto tensional, ele existe como condição pré-existente do Estado, certo? Vou fechar aqui. Estão acompanhando? Tá. E aí, onde que a coisa fica mais complicada? Quando nós estamos falando de texto constitucional, aqui não há dificuldade em visualizarmos a questão da pirâmide de Kelsen. Isso aqui é infraconstitucional, isso aqui é constitucional, isso aqui está acima, está abaixo, como é que resolve? Ponto. O problema aqui é quando nós temos atos infralegais que invocam para si força de lei pelo próprio ato em si, e aí esses mesmos atos, aqui eu estou falando evidentemente do regimento interno, possuem força de lei, atuam como força de lei, e assim você começa a ter já um primeiro desequilíbrio ou uma primeira violação, sob o ponto de vista da estrita legalidade, da ordem constitucional e que isso vai dar um reflexo na democracia, ou no Estado Democrático de Direito, ou na operação do direito, ou ainda nas estruturas e seguranças jurídicas, tá? Por que que eu estou iniciando por esse ponto? Porque quando você pega o regimento interno do Supremo e lê ele, depois a gente fala das emendas, tá? Vamos falar só do regimento primeiro. O regimento é o que dá a organicidade à coisa, é o que dá o oxigênio para ele, né? Então, se a Constituição está para o corpo, o regimento interno está para o sangue, os órgãos e o oxigênio, por assim dizer. E aí, juridicamente, aonde começa o problema? O problema começa que, em termos jurídicos, o regimento interno, não só do Supremo, todo regimento interno, ele é um ato normativo interno de caráter infralegal, ou seja, ele está sujeito por uma questão hierárquica abaixo da Constituição e submisso, né, a questões de leis federais. Então a coisa começa por aí. A classificação doutrinária é uma classificação de que regimento interno é um ato administrativo normativo. Ele possui questões, ou deveria possuir questões de conteúdo geral e abstrato, aí aplica-se ao caso concreto daquele tribunal, desde que isso não contrarie a Constituição ou as leis, mas de maneira subordinada. Então, perceba, existe um encaixe técnico que o regimento interno tem que ter. Pode existir regimento interno? Pode. É um ato constitucional válido? É um ato constitucional válido. Qual é a sua natureza jurídica? É ato normativo interno de caráter infralegal. Opa, o que é isso? Primeira situação, abaixo da Constituição Federal, abaixo das leis no sentido hierárquico, porém, em matéria de mérito ou de norma, ele pode ter até uma mesma norma no sentido de complementar, desde que não contrarie, tá? Então, essa é a natureza jurídica do regimento interno. Então, perceba, se nós temos essa questão dessa natureza jurídica, e aqui voltando especificamente para a questão do 8 de janeiro, nós temos também uma lei federal, vou usar a lei federal aqui, todos sabem do que eu estou falando, que é o Código Penal, tá? Que diz respeito
a situação de forma administrativa, no caso dos inquéritos, que são procedimentos de natureza jurídica administrativa, e o processo penal propriamente dito, com seus princípios e regras. Qual é o problema disso aqui? O problema, isso são normas de lei federal. Qual é o problema disso? É quando você pega o Regimento Interno do Supremo, o Regimento Interno do Supremo, ele tem previsões próprias em si mesmo que usurpam essa competência federal, federal no sentido de lei, tá? E dão poderes para si, para o próprio Supremo, através dos seus ministros, de praticarem atos que a própria lei federal, e neste caso aqui estou falando do Código do Processo Penal, disciplina o modo de atuação. E veja, o problema que eu falei agora há pouco, hierarquicamente, o Código de Processo Penal é superior a um ato normativo, ou seja, ao regimento interno. Aqui nós tivemos até uma situação um pouco mais conhecida na internet, foi com o Alberto Toron, numa discussão no sentido de debate, tá? Com o ministro Alexandre de Moraes, e é uma questão sobre sustentação oral, enfim. E aí o ministro invoca isso, olha, mas o regimento interno do Supremo fala que não e acabou, ponto. Né? Então, o choque tensional acontece, perceba, o próprio Estado cria para si um regimento interno, lhe dando poderes para os seus ministros que usurpam em muito aquilo que é discriminado pela legislação específica federal daquele tema, e aí esses mesmos ministros, por conta de um regimento interno, adquirem este poder, tá? E assim o fazem porque o regimento interno está válido, dentro do ordenamento constitucional existe a previsibilidade, a possibilidade de você ter um regimento interno, e aí a questão da atuação, da matéria, do mérito dos poderes, você vai ter sempre o ponto tensional, o regimento interno do Supremo, que organicamente falando é o que outorga essa grande quantidade de poder aos ministros, e as leis federais que servem, deveriam servir como base para contrapor isso aqui, por um limite. Não, você não pode fazer isso aqui. Você não pode abrir inquérito sobre este assunto. Por quê? Porque a competência do inquérito é da Polícia Civil, da Polícia Federal, com um tema, entenda? E aí, esse mesmo regimento interno oxigena a coisa toda. E aí, o Estado fica fechado, blindado e protegido em si mesmo, tá? Então, este é um problema do ponto de vista hierárquico normativo. Um outro problema, agora falando de uma questão de mérito, é a estrutura do processo penal é uma estrutura acusatória. O que significa isso? Atualmente, hoje é acusatória, né? Significa que as partes dentro de um processo penal possuem ações, possuem comportamentos e não vou usar a expressão peças, porque fica ruim, mas os atores do processo penal possuem funções específicas e pré-determinadas em função do seu próprio cargo. Traduzindo, quem faz a acusação é o Ministério Público, quem investiga é a autoridade policial competente, quem dá sentença é magistrado, quem decide é juiz e quem realiza a defesa é advogado. Essa é a estrutura básica que, para nós, falando, nos parece, para quem atua principalmente, né, tanto no Tribunal Superior quanto no exercício da advocacia, você falou, mas essa é a função básica de cada um faz isso. Então, não é bem assim. Tanto não é bem assim que precisou ser positivado isso, e mesmo assim nós estamos com um problema ainda, né? Por quê? Porque neste caso, o Código de Processo Penal, no seu artigo 3A, tem a redação: o processo penal traz estrutura acusatória, e aí vem falando juiz, promotor, advogado, Ministério Público, o que cada um faz. Porém, quando nós chegamos no Supremo, parece que esse negócio passa um marca-texto, né? Por quê? Porque por conta da invocação da força do regimento interno, o ministro relator, com invocação do regimento interno e sempre blindado pelo regimento interno, vai dizer que naquele caso específico, por ser questão do Supremo, aquilo está sujeito à ordem do regimento interno. Então, a lei federal meio que fica de lado. Por que eu estou falando isso? Porque é claramente nós temos dentro da estrutura do Supremo hoje, e aqui eu não estou falando só do ministro Alexandre de Moraes, é que o ministro Alexandre de Moraes ele está um pouco mais é, em foque, né, pelos inquéritos de sua relatoria. Mas entenda, quando eu falo isso, não estou falando da pessoa do ministro Alexandre de Moraes, especificamente a pessoa dele. Estou falando da estrutura orgânica do tribunal e do ministro, figura ministro, não figura Alexandre de Moraes, é figura ministro, integrante do Supremo, tá?
E aí o que acontece? Você vai ter esse choque, essa divergência, onde dentro de uma estrutura processual, o relator, que é aquele que, aqui eu já estou falando sobre o regimento do Supremo, ele manda instaurar um inquérito, ele investiga e ele aplica ou ele decide, tá? Ele toma decisões de cunho interminativo ou interlocutórios dentro do processo. E aí você vai falar, "Cândido, mas e o artigo 3A do Código de Processo Penal, que a estrutura será acusatória, cada um faz o teu e fica mais organizado, e paridade de armas, a coisa toda?" Então, no Supremo, isso não é bem assim que acontece, tá? Eu vou compartilhar com vocês também, só um momento, acho que tá aqui, essa estrutura dessa redação para que vocês entendam, tá? No, no nosso caso, vocês vão precisar verificar no regimento interno do Supremo o artigo 21 e na nossa tela. Isso aqui é o regimento interno do Supremo, tá? O artigo 21 vou começar a discorrer sobre as atribuições do relator. Então, para que serve, o que faz e como age o relator de determinado processo dentro do Supremo. Então, vai ser do artigo 21 e seguinte, tá? Aqui vai discriminar exatamente as funções e poderes e ações do Supremo, perdão, dos ministros, relatores. Perceba que existe em parêntese uma que é sempre que possível, ó, redação dada pela emenda regimental de 19 de dezembro de 2022. Quando nós temos essa relação, significa que essa situação originariamente ela possuía uma redação, ela foi alterada e essa alteração foi feita e só poderia ter sido feita assim através de emenda regimental, tá? E aí depois precisa verificar o que alterou através dessa emenda regimental. Aí voltando ainda à nossa problemática criminal e dos inquéritos, nós vamos precisar olhar este artigo aqui, o artigo 43, 42 e seguintes aqui do Regimento Interno, que fala da Polícia do Supremo, tá? O que tem aqui? Vamos lá. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou na dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver a autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará essa atribuição em outro ministro. Nos demais casos, o presidente poderá proceder na forma deste artigo ou requisitar a instauração de inquérito à autoridade competente, tá? O ministro incumbido do inquérito designará escrivão desses servidores do tribunal. É aqui que está a justificativa orgânica ou infralegal ou legal, porque depois o ministro Alexandre de Moraes vai até invocar que o regimento interno do Supremo tem força de lei. É aqui que está a justificativa legal do porquê que o Supremo abre inquéritos, do porquê que o Supremo, do porquê que os ministros conduzem determinados inquéritos, e aí, a partir desta justificativa legal da invocação deste artigo, junto com o regimento interno, e aí sempre em harmonia com o artigo 102 da CF, que os inquéritos vão nascerem e vão tramitarem, tá? Nós, enquanto advogados, nós temos que ter muito claramente conscientes, tanto na nossa convicção pessoal quanto por força de lei, o que significa cada conceito, para que, no exercício da nossa profissão, nós saibamos dizer isso aqui está excessivo, isso aqui está errado, isso aqui é ilegal, isso aqui está diferente, o entendimento está diverso. Tá? Porque quem tem essa função é a advocacia, né? Apesar de ser dito que o Ministério Público atua como fiscal da lei, na prática, quem, quem água mole, pedra dura, tanto peticiona, fala e sustenta até que muda, é a advocacia. São os advogados que vão até o Supremo, apresentam as suas teses, argumentam, e com o passar do tempo, a depender da situação, isso muda. Perceba, isso muda não porque o Ministério Público ou o delegado está lá. Normalmente eles estão do mesmo lado, por assim dizer, mas porque a advocacia bate em cima, e a advocacia tem que bater em cima, sim, daquilo que determina a competência, daquilo que é excessivo, daquilo que é inconstitucional, daquilo que não está harmonicamente alinhado com a estrutura acusatória do devido processo penal, constitucional, legal, tá? Então, a atenção aqui é: o processo penal tem estrutura acusatória,
Quem determina isso é uma lei federal. Existe um ponto de tensão, um ponto de choque entre essa lei federal e o regimento interno do Supremo, com uma questão de atribuições ou delegações de competências e poderes. Do ponto de vista normativo e hierárquico, o Estado, protegendo o Estado, invoca uma argumentação de que o regimento interno, por equiparação, possui força de lei, por isso é válido e assim acabou, aceita em goela abaixo, tá? O que que a advocacia tem que fazer? A advocacia não pode se calar, a advocacia tem que bater em cima, tem que peticionar, a advocacia precisa sustentar essa tese, a advocacia precisa se unir, a advocacia precisa ser forte e cobrar, evidentemente, dos seus colegas, dos seus pares, dos seus presidentes seccionais e da OAB do Conselho Federal, que essas questões de cunho não só normativo, mas de matéria, mas de prerrogativa e de direito, sejam respeitadas tal qual preceitua o texto e a interpretação menos elástica possível, tá? É assim, é através desse exercício de direito mesmo, é através desta ação da advocacia que com o tempo, que isso não vai resolver da noite para o dia, essas coisas podem ser mudadas, tanto de entendimento quanto de alteração legal, ou de jurisprudência, ou de entendimento, tá? Então, essa é a função da advocacia nesse ponto. Cândido, e o que que a gente faz agora com relação a, a estes inquéritos, com relação ao Supremo, como é que advoga nisso tudo? Bom, eu diria para vocês o seguinte: nós, enquanto advogados ou cidadãos, nós estamos em desvantagem, não é nem numérica, porque numericamente nós somos maiores, mas nós não temos os meios de ação para mudar isso na velocidade necessária a fim de promover a, a igualdade ou a paridade de armas, tá? Por assim dizer, entre o indivíduo e o Estado. Então, o que que eu vou orientar para vocês? Nós não podemos chorar pelo leite que está derramado e nem reclamar da perda num jogo de cartas marcadas. Nós temos apenas que jogar da melhor forma possível. E isso implica o seguinte: entendam o regimento interno do Supremo, estudem o regimento interno, interem-se de como funciona aquela turma, como aquele ministro pensa, quais são as decisões dele, por quê? Porque até que a situação mude para um caráter talvez mais favorável aos interesses do seu cliente, ou que mude o entendimento do princípio, é isso que está valendo para jogo e é com isso que nós lidamos. A realidade é essa. Então, o advogado ele tem que entender que não adianta só reclamar daquilo que está ruim. Enquanto aquilo não muda, você precisa fazer alguma coisa. E você só pode fazer alguma coisa se você conhece a coisa. E a coisa aqui eu estou deixando muito claro que eu me refiro tanto ao seu processo em si, quanto à estrutura do Supremo, tanto a estrutura institucional como a estrutura orgânica, o seu funcionamento, as suas particularidades, tá? Porque é conhecendo as particularidades que o advogado tem vantagem, que o advogado tem consciência daquela e pode realizar aquilo que eu chamo de juízo de previsibilidade. Tá? O que que é o juízo de previsibilidade? É a partir da maior quantidade de informações, eu sempre digo que informação é commodity, você consegue desenhar ali, ter um juízo de previsibilidade de para onde aquilo vai e por que que vai para aquele lado e não para o outro, tá? Isso é aquilo que nós podemos exercer com um pouco mais de segurança quando nós conhecemos toda essa estrutura, tá? Então, aqui está explanado para vocês dois pontos específicos só. Sobre os inquéritos, né? Como é que funcionam, por que que estão funcionando dessa maneira, tá? Qual é a base legal invocada para a sustentabilidade deles. Sobre ainda a questão do ponto de tensão entre a lei federal e o regimento interno do Supremo, tá? E, por último, aquilo que, na minha humilde opinião, os advogados devem fazer, que é cada vez mais se aprofundar na estrutura do Supremo, na estrutura institucional, na estrutura orgânica e na estrutura de mérito da sua matéria, daquele interesse da tua área específica de atuação. Porque uma coisa eu garanto para vocês, eu tenho processos no Supremo, eu tenho, inclusive, tive 3 clientes nesse processo do 8 de janeiro. Atuar no Supremo é uma experiência completamente diferente de você atuar num processo tradicional, ordinário, por assim dizer.
Atuar no Supremo exige um conhecimento muito específico sobre o funcionamento do próprio Supremo. Por que que funciona, por que que o Supremo está configurado e funciona daquela determinada maneira. Isso sim vai fazer o diferencial na hora de você levantar a tua tese, apresentar a tua tese, emplacar a tua tese, conseguir um pedido de vista, realizar uma sustentação oral, conseguir um despacho com o ministro. É só conhecendo essa estrutura interna e, no mínimo, a partir do conhecimento e do domínio da matéria de base, do conhecimento do domínio da estrutura institucional e do funcionamento orgânico do Supremo, tá? Então, fica aqui as minhas recomendações para quem quer atuar no Supremo ou está atuando no Supremo, ou pretende atuar no Supremo. Eu que já atuo lá há alguns poucos anos, tenho percebido isso, sentido isso e compartilhando com vocês, por quê? Não por vaidade, mas porque o advogado em si, ele defende a justiça, a administração da justiça e a democracia. Então, o que que acontece? Apenas para finalizarmos aqui, o réu, talvez isso soe um pouco estranho nos ouvidos, mas o réu ele tem o direito de ser bem acusado. É. O réu tem o direito de ser bem acusado. Ser bem acusado significa você ter uma acusação contra si honesta, no sentido de que você está sendo acusado com base em eh, princípios constitucionais válidos, situações violadas, os atos antijurídicos, os crimes, evidentemente que eu sou advogado criminalista, falo disso, os crimes e toda essa estrutura organizada. Então, o réu, para exercer a sua ampla e boa e excelente defesa técnica, é justo que ele tenha uma boa acusação, que ele tenha uma acusação honesta e justa. Então, um dos princípios é, que talvez mais nos cause estranheza é o réu tem o direito de ser bem acusado. E ser bem acusado implica não só em você imputar um fato a determinado agente, praticou tal ato, tal ilícito. Não. Você precisa justificar toda o fato típico, ilícito e culpável. Por que que é crime, por que que não é. No caso da acusação, por que que é crime, né? Você precisa entender e explicar isso, porque é através da boa acusação que nasce o melhor exercício da defesa, tá? Lembremos, para encerrar aqui, para quem não leu, fica a minha recomendação, Apologia de Sócrates. O Sócrates recebeu uma acusação, não vou dizer o que é, porque senão vocês vão perder o interesse de ler. Então, leiam a Apologia de Sócrates, mas o Estado ateniense ali acusou Sócrates X situação. O Sócrates, a partir desta situação, desta acusação, apresenta sua defesa, sua apologia, e você tem um resultado que todos nós sabemos, que é a morte, a condenação de Sócrates à morte tomando chá de cicuta, tá? Mas perceba, o Sócrates ele exerceu o seu direito de defesa por conta de uma acusação, tá? E diga-se de passagem, uma acusação clara. É evidente que a estrutura do mundo grego é completamente diferente da estrutura do Estado moderno, mas o princípio está contido ali, no mundo grego, tá? Inclusive, a curiosidade aqui, a, aquilo que nós temos de natureza da ação penal, isso nasce da onde? Isso nasce da Grécia, tá? Na Apologia de Sócrates está lá, quando é uma ação, aquilo que nós chamamos de ação incondicionada, ação condicionada, está lá na Apologia de Sócrates, tá? Pessoal, então essas são as considerações aqui sobre o inquérito, os inquéritos, né, envolvendo o 8 de janeiro, os demais inquéritos que possuem essa linha com essa vertente de se comunicar com essa situação toda, o problema do regimento interno do Supremo em relação ao sistema acusatório, Código de Processo Penal, o que nós devemos fazer enquanto isso, enquanto essa situação ela não se harmoniza em favor da defesa, no sentido de cumprir aquilo que está na lei. É isso que nós queremos, forma e garantia. Dizer, já é o bordão do Auri, né? Forma e garantia. A lei está falando que o Estado o sistema é acusatório, está aqui os pais, então é assim que funciona. É só isso que nós queremos, nós não queremos inventar a roda, nós queremos que a lei seja cumprida tal qual ela está escrita. Tá bom? Então fica aqui as minhas considerações. Clica no sininho para ativação. Nós vamos ter outros vídeos mais específicos agora sobre a atuação, estrutura e funcionamento do Supremo.
dá o seu curtir, compartilha com teu colega advogado. Se você está pretendendo atuar no Supremo, fica de olho aqui no canal. Se você já tem um colega e um caso que atua no Supremo, eu fico aqui à disposição. Muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo.